Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já tenho aqui o meu copo com água preparado para o momento da oração. Inclusive, essa semana que nós estamos vivendo, a semana da reconstrução. No final da nossa leitura de hoje, nós vamos orar por uma restauração, por uma reconstrução em todas as áreas da sua vida. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 13, né? Estamos chegando ao final dessa leitura do Evangelho de Marcos e estamos no sermão ali escatológico de Jesus. O que é escatológico? É o estudo do fim dos tempos, dos últimos dias. E hoje nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 27, o capítulo é o 13, o evangelho é o Evangelho de Marcos. Nós vamos falar sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que é um tema muito empolgante, muito abençoado. Tá bom? Fique até o final do vídeo. Você vai ver que vale a pena. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e entendimento para compreendermos as tuas santas palavras. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha, antes de eu começar a leitura, dá tempo de você que ainda não se inscreveu, para você se inscrever aí no canal. Vai lá, se inscreve aí no canal, porque isso ajuda a nós crescermos o canal e também deixa aí o seu like, tá bom? Vamos agora à leitura? Acompanhe aí no seu vídeo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai, para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, falando desses dias aí, esses dias de tribulação, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Muito bem. Então, até aqui o verso 27, a nossa leitura, tá? E como eu mencionei nessa leitura de ontem, nós falávamos sobre aquele momento em que os discípulos, Jesus está ali nos seus últimos dias, né? E ali os discípulos estão admirando o templo, admirando aquela construção, né? Que tinha ouro, que era tão bonita, que era tão chamativa para aquela época, e Jesus vem com uma revelação, assim, uma revelação
tremenda para os discípulos, dizendo que aquilo ali vai ser destruído, que não vai ficar pedra sobre pedra, e realmente isso aconteceu. Por volta do ano 70, depois de Cristo, ou seja, 35 anos aproximadamente depois que Jesus tinha dito isso, isso aconteceu, porque o povo judeu resistiu ao Império Romano e foram eles massacrados. Esse templo, do qual os discípulos tantos admiraram, ele foi destruído completamente. Completamente, não ficou pedra sobre pedra. A situação foram anos tão difíceis, porque não foi só um ano, foram anos de cerco a Jerusalém e depois de uma guerra sangrenta. Os historiadores dizem que 1 milhão de pessoas morreu. 1 milhão de pessoas morreram nessa guerra. E ali foi destruído tudo, acabou com aquele culto que era feito até então, né? Aquele culto cerimonial, sacrificial que era feito no templo, tudo acabou, porque Jesus seria e é o Cordeiro Santo que nos traz a paz. E nunca mais pôde voltar esse templo e nem os sacrifícios que ali se ofereciam, e o povo de Israel se dispersou até o ano de 1949, quando pôde outra vez reunir-se como nação, porém sem o templo, né? Então, querido, olha, o que aconteceu ali foi algo terrível, a ponto dos historiadores dizerem que pais chegaram pela situação de fome extrema, de matarem seus próprios bebês para comerem. Era uma situação sangrenta, uma situação terrível que aconteceu naquele tempo. Então, as palavras de Jesus se cumpriram. Aí você vai me dizer, mas bispo, essas palavras de Jesus eram somente para aquele tempo? Não, tá? Era sobre esses assuntos. Então, ali se misturam coisas que ele falou para aquele tempo e coisas que vão voltar a acontecer e que só vão acontecer quando Jesus voltar, tá? Então, ali está dizendo sobre isso. Por exemplo, quando nós lemos ali do abominável da desolação, quando virdes o abominável da desolação, né? Ali no caso da época de Jesus, esse abominável da desolação foi o sistema romano, que destruiu aquilo que o povo judeu tanto admirava, tá? Mas para os nossos dias, o abominável da desolação é o anticristo, né? Que é aquele que se volta contra tudo que é de Deus. E todo o sistema do mundo está sendo programado para isso. Tudo está sendo programado para isso. A dúvida de muitos é a seguinte, porque lá no verso 19 diz que por aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou e até agora e nunca jamais haverá. Isso está lá no 19. E aí muitos dizem assim, poxa, mas isso aí, por mais dura que tenha sido aquilo que aconteceu no ano 70, já o Holocausto foi mais duro do que isso. É realmente. Por isso que a resposta de Jesus está misturada com coisas que aconteceram naquele tempo e outras que estarão acontecendo quando ele estiver prestes a voltar, tá? Por exemplo, você vê lá no 19 ele dizendo isso. Mas quando você vai mais para frente e você vê ali no versículo 24, diz, mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará claridade, né? Diz ali, as estrelas cairão do firmamento. E nada disso aconteceu naqueles dias dos anos 70, mas vão acontecer na volta de Jesus. Vai ser uma coisa tão tremenda, meu irmão, que nós precisamos estar preparados. Ninguém sabe o dia nem a hora, sabe? Eu sei que quando aparecem guerras, aparecem algumas catástrofes, aparecem aqueles que dizem, olha, Jesus está voltando. Mas as guerras, as catástrofes sempre existiram, desde sempre existiram. Nós não podemos nos guiar por guerras. Qual foi o tempo que a gente não enfrentou guerra? É óbvio que a gente vê que tanto as guerras quanto as catástrofes, né, terremotos,
elas estão se multiplicando cada vez mais. E isso é apenas um sinal de que o que Jesus disse era verdade. Agora, querido, a volta de Jesus, ela pode ser a qualquer momento. Nós temos que estar preparados a qualquer momento. Essa que é a verdade. E o que é estar preparado? É você entregar sua vida para Jesus. É você se arrepender dos seus pecados. É você se voltar para Deus de coração, tá? Então é isso que é se voltar para Deus. Preparar-se, você está esperando a volta de Jesus em todo momento, em todo tempo, porque Ele virá. O que Ele disse, querido, vai acontecer. Quando você lê os historiadores, é incrível a exatidão como Jesus descreve tudo e como as coisas aconteceram ali por volta do ano 70 e como as coisas têm acontecido ao longo da história e vão acontecer no futuro, acredito eu, não muito longe. Então, nós devemos estar preparados. Não crie no seu coração a ilusão de que algum governo vai melhorar o mundo que a gente vive. Nenhum governo pode melhorar o mundo que a gente vive. Não crie no seu coração essa ilusão. Nenhum governo. O que vai mudar é a vinda de Jesus. E quanto mais perto estiver, mais difícil estará o mundo em que a gente vive. Então guarde isso no seu coração, tá? Muitos brigam aí porque se a igreja vai passar pela grande tribulação, se ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, se ela vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, no fim da grande tribulação. Irmão, uma coisa eu tenho que estar preparado, é para a tribulação. Se for antes, que bom, não passei por ela. Mas e se for no fim, eu já estava preparado. E é isso que salvou a vida de muitos cristãos lá por volta do ano 70. Porque eles olharam para a Escritura, para aquilo que Jesus disse e fugiram. Porque aqueles que permaneceram ali, em Jerusalém, todos morreram. Todos morreram. Os que souberam interpretar se salvaram. Então haverá um tempo difícil no mundo e que nós precisamos entender a Sagrada Escritura para que nós não sejamos pegos de surpresa. Porque haverá um momento que nós teremos que fugir. Ah, sim. Haverá um momento em que a luta será grande e aquilo que eles passaram, aquilo, como Jesus disse ali, vai ser uma coisa tão terrível que se esses dias não fossem abreviados, até os eleitos, até os escolhidos, eles não seriam salvos. É uma coisa muito grave e nós precisamos estar preparados com temor e tremor em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Feche os seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, consagra esse copo com água e abençoa, curando, libertando, salvando, transformando a vida de todos os que estão recebendo essa mensagem hoje. Restaura, Senhor. Eu oro por uma reconstrução, eu oro por uma restauração na saúde, na família dessa pessoa. Quando ela beber dessa água, Jesus, opera um milagre na vida dela, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor. E eu te peço, Pai, por aqueles que não estão preparados, por aqueles que não se entregaram, não se batizaram, não se arrependeram, aqueles que estão vivendo, meu Pai, na prática do pecado e que ainda não se arrependeram, mas que agora ouvem essa palavra e querem se arrepender, querem se voltar ao Senhor. Eu oro pela vida dessa pessoa agora, desse irmão agora, aquele que se afastou, aquele que deixou o caminho do Senhor, que não tem levado a sério a sua fé também, e por este que está, mas não está. Eu oro por salvação, eu oro por, meu Deus, por um toque da Tua mão poderosa, para que nós possamos estar preparados para esse dia, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Beba da água. Glória a Deus. Olha, Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós voltamos com outra mensagem de Deus para o seu coração.